Em meio aos compromissos de campanha, os candidatos à presidência da República lamentaram a morte da rainha Elizabeth II. Candidato à reeleição pelo PL, o presidente Jair Bolsonaro passou o dia em Brasília. Pela manhã, ele conversou com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada. Também na residência oficial, Bolsonaro recebeu um grupo de crianças. Sem citar diretamente os governos petistas, o presidente fez críticas à forma como o regime militar é tratado nas escolas públicas. Muitas escolas públicas para ensinar errado as crianças, como se o certo, o bondoso, o caridoso, aquele que é o bem do próximo, é o pessoal pintado de vermelho. Pintar de vermelho que faz o bem para vocês é só Papai Noel. Ainda nesta quinta-feira, Bolsonaro recebeu o apoio do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma rede social, o americano afirmou que Jair Bolsonaro é o Trump dos trópicos e que fez um excelente trabalho pelo povo maravilhoso do Brasil. O candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, chegou em São José do Rio Preto por volta do meio-dia. Ciro falou com a imprensa no mercado municipal da cidade, ao lado de apoiadores e outros candidatos. Ciro retomou a promessa sobre o refinanciamento de dívidas de famílias e empresas inadimplentes, principalmente no estado de São Paulo. O explosivo endividamento da sociedade brasileira. Eu vou financiar também uma reestruturação desse passivo usando uma fração das reservas cambiais que me permite trocar os juros imorais do Brasil pelo juro internacional, que é de 2% ao ano. No final da tarde, Ciro disse em rede social que com a morte da rainha Elizabeth II se fecha um ciclo da monarquia britânica e se abrem as portas da história para uma mulher que foi um símbolo de superação, sacrifício pessoal e devotamento à causa de uma nação. Que ela descanse merecidamente em paz. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpriu agenda em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ordem da campanha é dar uma atenção especial ao Rio de Janeiro, já que as pesquisas eleitorais mostram um cenário desconfortável para Lula no estado. Se a gente ganhar as eleições a partir do dia 1º de janeiro, a gente vai começar a discutir os direitos do povo brasileiro de volta, porque nós abolimos a escravidão em 1888. Depois deste compromisso em Nova Iguaçu, amanhã Lula ainda tem agenda aqui no Rio de Janeiro. Ele vai se encontrar com evangélicos em São Gonçalo. Semana que vem, o candidato tem compromissos em São Paulo e também na região sul do país. Lula comentou a morte da rainha Elizabeth numa rede social. Ele disse: a rainha Elizabeth II testemunhou e participou dos grandes eventos e processos históricos dos últimos 80 anos. Marcou era como chefe de Estado, reinando em convivência com primeiros ministros de diferentes linhas ideológicas. A candidata pelo MDB, Simone Tebet, visitou Dourados, a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul, e se reuniu com lideranças políticas locais. Durante o encontro, a candidata se comprometeu a regionalizar a gestão da saúde pública no país. Tebet destacou ainda a importância do Estado na produção de alimentos e prometeu tirar do papel projetos de infraestrutura para o escoamento da produção. É fazer com que nós tenhamos uma logística de infraestrutura para que essa comida chegue mais rápido e mais barata na mesa da população brasileira. Para isso precisa da participação do governo federal, para que definitivamente saia do papel todo o projeto de logística no Brasil. À tarde, Simone Tebet se manifestou sobre a morte da rainha Elizabeth. Em uma rede social, ela disse: a rainha Elizabeth II é um exemplo de liderança feminina que, ao longo de décadas, serviu como ponto de equilíbrio de uma nação poderosa como o Reino Unido. A candidata do União Brasil, Soraya Tronic, teve um encontro com o movimento Agenda 227, uma entidade de apoio a crianças e adolescentes. Soraya disse que pretende fazer parcerias com escolas particulares para reduzir o déficit de vagas no país. O que a iniciativa privada tem de vagas pode ser preenchidos, essas vagas, e o Estado pagar. Muitos municípios tem vagas na iniciativa privada e essas crianças custariam ainda mais barato do que no público. Soraya também lamentou a morte da rainha Elizabeth. Ela escreveu:
Coragem e determinação. O mundo perde uma grande mulher que soube conduzir com equilíbrio e bom senso as decisões da realeza britânica, respeitando os valores humanos e institucionais. O candidato do Novo, Felipe Dávila, visitou 2 instituições de ensino em São Paulo. Dávila diz se comprometer em fazer da educação prioridade em seu governo e declara que pretende investir na formação de professores. Nós não vamos melhorar a educação se não melhorarmos a qualidade do professor. Nós precisamos fazer com que o professor saiba dar aula. É inacreditável que nós temos cursos hoje de formação de professores que o professor não aprende da aula, ele aprende teoria. O candidato do PTB, Kelmon Luiz, não divulgou a agenda.